Enquanto psicólogos, o nosso compromisso não é com nenhuma abordagem. O nosso compromisso é com o nosso paciente, com aquilo que ele precisa. Eu sou Franciele Peloso, psicóloga clínica, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre ecletismo técnico. E antes de começar a falar, é claro, eu te convido a ativar o sininho, a seguir aqui o canal, a compartilhar o vídeo com outros colegas que podem se beneficiar desse conteúdo. Bom, gente, o ponto é: quando a gente tem uma prática baseada em evidências, a gente não fica restrito em uma única abordagem. Até porque a ciência não tem verdade absoluta. A gente não se gruda em uma única visão, entendendo que ela é a visão mais verdadeira, o que mais vai ajudar. Porque isso depende de paciente para paciente. Quando a gente pensa nas teorias, a gente sabe que cada teoria ela vai ter uma certa visão de mundo, uma maneira de compreender as pessoas, o nosso funcionamento enquanto seres humanos. Porém, entretanto, todavia, existem limitações também. As teorias, elas entendem uma parte, mas por vezes elas deixam de fora outra parte. Por mais que teorias elas tendem a se estender para uma compreensão geral, a gente tem lacunas e isso é esperado. É como se fosse um lençol curto, às vezes a gente puxa mais para um lado e escapa do outro. Pensando nisso, quando a gente trabalha com prática baseada em evidências em psicologia, a gente vai entender que existem intervenções que vêm de diferentes teorias que são empiricamente sustentadas. Essa é uma maneira de integrar diferentes intervenções e diferentes teorias, mas baseadas nas suas intervenções. Então, o ponto é: a gente não vai olhar para as teorias em si tentando integrar. Não é integrar psicanálise com TCC ou a própria TCC com a DBT e tentar juntar as duas, equilibrar ou unir todos os conceitos, porque por vezes são coisas que a gente não consegue, né? A TCC tem essa primazia do pensamento, enquanto a DBT é muito comportamental. Por mais que tenha um ponto que se ligue, existem bases filosóficas diferentes. Então a gente não vai olhar para a teoria, porque para o nosso paciente, a nossa prática clínica, também a teoria ali pela teoria, as bases filosóficas não vão fazer sentido. O que a gente vai integrar é a partir do ecletismo técnico. É pegar as intervenções que são derivadas dessas teorias e integrar elas quando elas fizerem sentido para o nosso paciente. Quando a gente se apega muito a uma única teoria, a gente está correndo o risco de reducionar e colocar o paciente dentro da teoria, ao invés de adaptar a teoria para aquele paciente, com as suas estratégias. Tem uma metáfora de um comportamentalista que eu gosto muito, que fala que quando a gente tem um martelo na mão, tudo vira prego. Então, se eu trabalho com a terapia de aceitação e compromisso, tudo vira esquiva experiencial. Se eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental, tudo tende a virar reestruturação cognitiva e viés de pensamento. Se eu trabalho com análise do comportamento, tudo tende a ser olhado com bases mais comportamentais de contingências. Mas será que meu paciente ele consegue se reduzir só a esses termos? Será que a gente não está falando de tudo junto? De diferentes processos que acontecem e que a gente pode utilizar diferentes procedimentos para intervir nesses diferentes processos? Essa é um pouco a discussão que a terapia baseada em processos traz e que é uma discussão muito pertinente e que se aproxima dessa ideia de ecletismo técnico, que é basicamente nós, enquanto psicólogos, a gente não ter só um martelo na mão, mas a gente tem um martelo, uma parafusadeira, uma trena, uma régua e qualquer outra ferramenta que possa ser útil na nossa prática clínica e que é, claro, embasada em ciência. Então isso é muito importante, gente. É por isso que lá eu comecei o vídeo falando: nós, enquanto terapeutas, temos um compromisso com o nosso paciente e não com nenhuma abordagem ou com alguma teoria específica. Porque senão o que a gente está fazendo é colocar o paciente dentro da teoria, ao invés de pegar as intervenções da teoria que possam servir ao paciente e adequar elas para eles. E aí vocês podem estar se perguntando: tá, Fran, mas e como eu faço essa integração? Que estratégias são essas? Como assim misturar diferentes técnicas? Bom, gente, nada é também uma bagunça, né? O que vai regir a nossa escolha? A formulação de caso. Vou dar um exemplo, tá? O paciente, então,
ele tem sintomas de preocupação, ansiedade e preocupação. O que a gente tem em termos de melhor evidências para isso em termos da TCC, né? A gente vai trabalhar com reestruturação de pensamentos, a gente pode trabalhar com regulação emocional, pensando mais nas ansiedades, mas a gente também pode acrescentar um polo de trabalhar valores com esse paciente, ou de trabalhar aceitação de maneira geral, ou de trabalhar ações com compromisso com esse paciente. Trabalhar a ação oposta, que é um conceito da DBT. Então, notem, a gente está trabalhando tudo de maneira muito parecida para intervir nisso com diferentes ferramentas. Eu estou acrescentando outras coisas que podem me ajudar nesse problema ou nesse sintoma para além do único martelo. Eu tô pegando diferentes ferramentas que podem, então, especialmente ajudar o nosso paciente, porque mais uma vez, né, gente, o nosso compromisso é em servir o paciente de boas estratégias para que ele consiga lidar com isso. Eu poderia pensar em estratégias de desfusão, de mindfulness, enfim, aquilo que fizesse sentido para aquele paciente. Então, o que eu faço é isolar um processo que está causando sofrimento para o paciente e entender na literatura diferentes procedimentos, diferentes técnicas que são derivadas de diferentes teorias, isso eu não me envolvo, mas que são empiricamente sustentadas e que podem servir para intervir nesse processo. Mais uma vez, essa é uma lógica de formulação de caso transdiagnóstica baseada em processos e que nos ajuda muito no raciocínio clínico em prática baseada em evidências em psicologia. Então, cuidado, né? Eu sei que a gente aprende a definir uma certa abordagem e quase a utilizar isso como um self-service, assim, né? Do tipo, olha só, gosto disso, vou me servir aqui dessa teoria, vou estudar só isso. Mas isso é algo que na prática clínica não funciona tão bem e não tende a contribuir com o nosso raciocínio clínico, porque daí a gente acaba reduzindo tudo a uma única coisa só. E as teorias, elas são muito específicas e nós, enquanto seres humanos, somos muito variados. Então, gente, espero que o vídeo de hoje tenha feito sentido. Clica aqui para ativar o sininho, para compartilhar o vídeo com outras pessoas. E se tu ficou com dúvida, comenta aqui também, que eu quero super saber o que tu tá achando desse e de outros vídeos. Espero vocês no próximo.